Meditações. Marcos Aurelius. Você já percebeu que a maior parte do seu sofrimento não vem do mundo, mas da forma como você pensa sobre ele? Você se irrita, se preocupa, se compara, se perde em coisas que, no fundo, você não controla. Agora imagine o seguinte: o homem mais poderoso do mundo, um imperador romano, com exércitos sob seu comando, riqueza, poder, responsabilidade, lutando contra exatamente os mesmos pensamentos que você. Sim, Marcos Aurelius não escreveu para impressionar ninguém. Ele escreveu para sobreviver a si mesmo. Meditações não é um livro comum. Não foi feito para ser publicado. Não foi feito para ensinar. Foi um diário, um diálogo silencioso de um homem tentando manter a mente firme em meio ao caos. E talvez seja exatamente por isso que ele atravessou séculos. Porque o problema nunca mudou. O ser humano continua lutando contra os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, os mesmos medos. Mas aqui está a virada. O estoicismo não promete felicidade fácil. Não promete motivação constante. Ele oferece algo mais raro: controle. Controle sobre sua mente, sobre suas reações, sobre aquilo que realmente importa. E tudo começa com uma ideia simples, mas extremamente difícil de aceitar. Você não controla o que acontece com você, mas controla como reage. Parece óbvio, mas se fosse tão simples, você não se perderia em ansiedade, raiva e frustração. Marcos sabia disso. Por isso ele repetia, quase como um mantra: se algo externo te incomoda, não é isso que te perturba, mas o seu julgamento sobre isso. Essa é a base de tudo. Não é o trânsito, não é o chefe, não é o passado, é a interpretação que você cria. E aqui começa uma mudança perigosa. Porque a partir do momento que você entende isso, não dá mais para culpar o mundo. A responsabilidade volta para você, e isso pesa. Mas também liberta. Porque se o problema não está no mundo, então a solução também não está. Ela está em você. E é exatamente isso que Meditações tenta ensinar. Não como mudar o mundo, mas como não ser destruído por ele. Mas calma, isso é só o começo, porque entender essa ideia é muito diferente de viver ela. Se na primeira parte você entendeu que não controla o mundo, agora vem a parte mais difícil: aceitar isso de verdade. Porque no fundo, você ainda tenta controlar tudo: as pessoas, as situações, os resultados. Você cria expectativas e sofre quando elas não se cumprem. Mas Marcos Aurelius via isso com clareza brutal. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E aqui está o erro que destrói a paz de quase todo mundo: tentar controlar o que não depende de você. Você não controla o que os outros pensam, o que vai acontecer amanhã, o passado, nem mesmo muitas coisas do presente, mas controla algo muito mais poderoso: sua reação. E isso muda tudo, porque a partir desse momento, o mundo deixa de ser o inimigo, e o foco muda. Em vez de tentar mudar tudo ao seu redor, você começa a trabalhar dentro. Mas aqui entra outro problema: o ego. O ego quer ter razão, quer vencer discussões, quer aprovação, quer reconhecimento. E é exatamente isso que te prende. Marcos entendia que o ego é uma ilusão perigosa, porque ele te faz reagir sem pensar. Você se irrita rápido, se ofende fácil, se compara o tempo todo, e tudo isso rouba sua paz. Por isso ele propõe algo radical: desapegar da necessidade de controle e também da necessidade de validação. Porque no final, o que os outros pensam sobre você não muda quem você é. Mas o que você pensa muda tudo. E aqui entra um dos pilares mais fortes do estoicismo: a disciplina da mente. Não se trata de nunca sentir.
Se trata de não ser dominado. Sentir raiva é humano. Agir impulsivamente é escolha. Sentir medo é natural. Ser paralisado por ele é decisão. Marcos escrevia para lembrar disso todos os dias, porque ele sabia: a mente indisciplinada cria sofrimento, mas a mente treinada cria liberdade. E talvez essa seja a maior diferença entre viver bem e apenas existir. Porque a maioria das pessoas vive reagindo. Poucas escolhem. E você? Está reagindo à vida ou começando a assumir o controle da sua mente? Existe algo que você evita pensar, algo que você sabe, mas prefere ignorar. Você vai morrer. Não amanhã, talvez não tão cedo, mas inevitavelmente. E Marcos Aurelius não fugia dessa ideia. Ele encarava, todos os dias, não por pessimismo, mas por clareza. Você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase não é sombria, ela é libertadora. Porque quando você entende que o tempo é limitado, as coisas começam a mudar. Aquilo que parecia importante perde força. Aquilo que você adiava ganha urgência. Discussões inúteis, preocupações vazias, opiniões alheias. Tudo isso começa a parecer pequeno. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Não é a morte que assusta. É perceber que você pode estar vivendo sem realmente viver. Marcos sabia disso. Por isso, ele não via a morte como inimiga, mas como um lembrete. Um lembrete de que cada dia importa. E isso leva a uma pergunta inevitável. Se hoje fosse o seu último dia, você estaria satisfeito com a forma como viveu? A maioria das pessoas evita essa pergunta, porque ela revela algo desconfortável. Estamos distraídos, vivendo no automático, presos ao passado, ansiosos pelo futuro e esquecendo do único lugar onde a vida realmente acontece, o presente. O estoicismo não fala sobre viver mais, fala sobre viver melhor, sobre estar presente, sobre agir com intenção, sobre não desperdiçar tempo com aquilo que não importa. E aqui entra uma das ideias mais poderosas de meditações. Não haja como se fosse viver 10.000 anos. Você não tem todo o tempo do mundo. E talvez esse seja exatamente o motivo para viver com mais intensidade. Mas não intensidade caótica. Intensidade consciente. Fazer o que precisa ser feito. Falar o que precisa ser dito. Ser quem você sabe que deveria ser. Sem adiar. Sem fugir. Sem se esconder. Porque no final, não é a morte que define a vida. É a forma como você escolhe viver antes dela chegar. E talvez seja isso que Marcos estava tentando lembrar a si mesmo, todas as noites ao escrever. A vida é curta, mas suficiente, se você souber usá-la. Se Marcos Aurelius estivesse vivo hoje, talvez ele não estivesse em um palácio, mas em meio ao caos, como todos nós. Notificações constantes, comparações infinitas, opiniões vindo de todos os lados. Nunca tivemos tanto acesso e nunca estivemos tão perdidos. A mente moderna não descansa. Ela pula de estímulo em estímulo, sem parar, sem silêncio, sem controle. E isso tem um preço: ansiedade, distração, insatisfação constante. Você nunca está onde está, sempre pensando no próximo passo, na próxima conquista, na próxima validação. E aqui, o estoicismo se torna mais atual do que nunca, porque o problema nunca foi o mundo, sempre foi a forma como reagimos a ele. Marcos já dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Agora, pense nisso no mundo de hoje. Se sua mente está sempre ocupada com comparação, você nunca se sente suficiente.
Se está sempre buscando aprovação, você nunca se sente livre. E sem perceber, você entrega o controle da sua vida para coisas que não importam. Aqui entra o ponto onde o estoicismo encontra algo mais duro, quase desconfortável, quase provocador. Se você não controla sua mente, alguém controla por você. E hoje, isso acontece o tempo todo. Algoritmos decidem o que você vê. Opiniões moldam o que você pensa. Expectativas definem como você age. E então surge a pergunta: você está vivendo ou sendo conduzido? O estoico não foge do mundo, mas também não se perde nele. Ele observa, filtra, escolhe. E isso exige algo raro hoje: consciência. Consciência do que você consome, do que você pensa, do que você valoriza. Porque no final, não é o mundo moderno que te destrói. É a falta de domínio sobre si mesmo. E isso nos leva ao fechamento. Depois de tudo isso, uma coisa fica clara. Marcos Aurelius não escrevia para mudar o mundo. Ele escrevia para não ser dominado por ele. E talvez seja exatamente isso que você precise. Ao longo dessa jornada, você viu que você não controla tudo, mas controla como reage. A mente pode ser seu maior inimigo ou sua maior força. O tempo é limitado e a vida acontece agora. Mas tudo isso se resume a uma escolha: continuar vivendo no automático ou assumir o controle da sua mente. O estoicismo não promete uma vida fácil, promete uma vida consciente, sem ilusões, sem desculpas, sem dependência do mundo externo. E isso muda tudo, porque quando você domina sua mente, o mundo deixa de ser uma ameaça e se torna apenas um cenário. Marcos Aurelius não queria seguidores. Ele queria lembrar algo simples: você já tem tudo o que precisa, mas ainda não percebeu. Agora a decisão é sua. Você vai continuar reagindo ou começar a escolher? Porque no final, a qualidade da sua vida será sempre a qualidade dos seus pensamentos. Se Marcos Aurelius estivesse vivo hoje, ele não estaria em silêncio em um palácio. Ele estaria aqui, no mesmo mundo que você, com notificações chegando o tempo todo, com distrações em cada tela, com opiniões tentando puxar sua atenção a todo instante. Mas ele não se perderia nisso. Enquanto todos correm atrás de validação, ele buscaria clareza. Enquanto muitos se comparam, ele voltaria para si mesmo. Ele não acordaria pegando o celular. Acordaria perguntando: o que está sob meu controle hoje? E essa pergunta mudaria tudo. Diante de críticas, ele não reagiria com raiva, mas com análise. Diante de elogios, ele não se perderia, porque saberia que isso também não define quem ele é. Ele não discutiria para vencer. Discutiria apenas quando necessário. E muitas vezes, escolheria o silêncio, porque entenderia algo que esquecemos. Nem toda batalha merece ser lutada. Nas redes sociais, ele não buscaria aprovação, nem construiria uma imagem. Ele observaria, aprenderia e seguiria, sem se apegar, sem se perder. Diante da ansiedade moderna, ele não tentaria eliminar o desconforto, mas aceitá-lo, porque saberia que a vida não precisa ser perfeita, apenas vivida com consciência. Ele não fugiria do mundo, mas também não seria consumido por ele. Trabalharia, agiria, construiria, mas sempre com uma mente firme. E no fim do dia, enquanto muitos se perdem em distrações, ele escreveria, refletindo sobre o que fez, o que poderia melhorar e como viver melhor no dia seguinte. Não para mostrar aos outros, mas para não esquecer de si mesmo. E talvez essa seja a maior lição de todas. Não importa em que época você vive, o verdadeiro desafio continua o mesmo: dominar a si mesmo. Porque o mundo sempre será caótico, mas a sua mente não precisa ser. E agora, depois de tudo isso, a pergunta final permanece:
Se Marcos Aurelius vivesse hoje, você reconheceria ele? Ou perceberia que deveria se tornar um pouco mais como ele? Ao longo dessa jornada com Marcos Aurelius e suas meditações, talvez a maior descoberta não esteja no mundo, mas dentro de você. Você viu que o caos sempre existiu. Mudam os cenários, mudam as épocas, mas a luta interna continua a mesma. Aprendemos que você não controla o que acontece, não controla o passado, não controla as pessoas, mas controla algo muito mais poderoso: a forma como interpreta, reage e escolhe agir. E isso muda completamente a forma de viver. Porque quando você entende isso, a culpa deixa de estar no mundo e a responsabilidade volta para você. E por mais pesado que isso pareça, é exatamente isso que liberta. Você também viu que a mente pode ser sua maior inimiga, criando ansiedade, comparações, inseguranças, ou pode se tornar sua maior aliada quando treinada com consciência. Vimos que o ego busca aprovação, validação, reconhecimento, mas tudo isso é instável. Hoje existe, amanhã desaparece. E quando você depende disso, você nunca está em paz. Marcos nos mostra um caminho diferente, um caminho de firmeza interior, de silêncio quando necessário, de ação quando importa, de clareza em meio ao caos. Também encaramos algo que poucos gostam de pensar: o tempo. A vida é limitada, e justamente por isso, ela é valiosa. Não dá para viver no automático, não dá para adiar quem você pode ser, não dá para desperdiçar dias com coisas que não importam, porque no final, não é quanto tempo você vive, é como você vive. E talvez a maior lição de todas seja essa: você já tem tudo o que precisa para viver melhor, mas ainda não percebeu. Não está no mundo, não está nas circunstâncias, não está na aprovação dos outros, está na sua mente, nas suas escolhas, na sua forma de encarar a vida. O estoicismo não promete uma vida fácil, mas oferece algo muito mais valioso: uma vida consciente, sem ilusões, sem dependência, sem ser arrastado pelo que acontece fora. Uma vida onde você não reage automaticamente, mas escolhe. E agora, depois de tudo isso, a decisão é sua: continuar vivendo no automático ou assumir o controle da própria mente. Se você chegou até aqui, de verdade, obrigado por estar presente nessa jornada. Se esse conteúdo te fez pensar, refletir, questionar, se inscreva no canal e continue acompanhando, porque isso é só o começo. Ainda temos muito a explorar nesse universo da filosofia e talvez, no meio disso tudo, você acabe encontrando algo ainda mais importante: você mesmo. Até o próximo vídeo.